paz do Senhor, eu sou Ana Beatriz, integrante do grupo de dança Coração Adorador, e esse devocional vai ser uma parte, complementar do devocional da Rafa, que nós vamos falar sobre quais são os planos de Deus para a minha vida. Esse tema, apesar de ser bem amplo, é um tema que a gente pode trazer reflexões e maneiras de se pensar os planos de Deus para nós, através, é claro, da Bíblia, a luz da Bíblia. O primeiro plano que nós, quando alguém... A primeira vez que a gente ouviu sobre planos de Deus, sobre tema, de nosso devocional, a gente já, de cara, o plano de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar, é o plano da salvação. Não tem outra coisa que a gente pense antes do plano da salvação, porque a salvação é o principal propósito de Deus com a humanidade. E esse plano vai ser o plano elementar, que Deus tem para nós. É o plano da salvação, é salvar a nossa alma. E em contrapartida, nós podemos ver, os propósitos que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida. Uma frase que veio na minha cabeça quando eu estava pensando, gente, mas qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? E chega até a ser engraçado, mas o principal plano de Deus é que os nossos planos sejam cumprir os planos dele para nós, simplesmente. E é quando Jeremias vai escrever uma carta, para o povo de Israel que foi levado ao cativeiro. E é Deus falando com o povo nessa carta. E muitas reflexões podem ser trazidas a partir dela. O versículo principal que eu quero trazer é 29:11. Mas antes disso eu vou te contar uma coisa. É engraçado porque nesse cenário, como é que estava o cenário naquela carta lá de Jeremias? Era um cenário completamente diferente do que o povo havia passado. O povo estava sendo levado a cativeiro. Levado a cativeiro significa que o povo estava sendo levado à força para um lugar que não era a sua terra de origem, para um outro lugar, para um lugar estrangeiro. Cheio de ídolos. A liderança daquele povo da terra da Babilônia não era a liderança que Deus tinha estabelecido para Israel, ou não era aquilo que a gente pensava que Deus tinha estabelecido para Israel. Então eles estavam em um cenário totalmente adverso. E eu peço para que tudo aquilo que a gente for conversar, você lembre na sua vida, no seu cenário, no Brasil, no nosso interior, tudo aquilo que a palavra de Deus pode se transformar através das nossas reflexões sobre ela. E era um cenário adverso, um cenário de cativeiro. Olha que engraçado que nós estamos vivendo. Algo que a liberdade deles tinha sido tirada, não é verdade? Então a gente pode perceber que Deus usou o cenário de luta, de afrontas, de idolatria, como um modo de estabelecer a sua vontade sobre o povo. E Deus fala isso, assim diz, versículo 4, Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, toda a situação que nós enfrentamos, que o povo enfrentou, é resultado da vontade de Deus, faz parte, está sob a vontade de Deus. Então acredite que toda a situação que você está enfrentando, por mais que seja um cenário de aprisionamento, um cenário ruim, um cenário de cativeiro, lembre-se que Deus tem um propósito em todos os cenários da nossa vida, em todos os momentos que nós vamos viver. Deus tem um propósito. E no meio de tudo isso, Deus diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, imagina o povo preso, cativo, lendo essa carta. Os planos de Deus são planos de paz e não de mal, mas nós estamos cativos, nós estamos presos, nós estamos na Babilônia, não estamos na nossa terra. Sim, Deus tem planos de bem e não de mal, mesmo que a situação esteja diferente daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós criamos aquela expectativa, aquele momento e não aconteceu, de repente saiu como você não estava planejando, mas Deus tem planos para você, do plano que Ele tem na sua vida, do propósito que Ele quer estabelecer para você. E rapidinho, por último, eu quero deixar Provérbios 16:1.
que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E diz no versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu quero convidar você para dar liberdade para o Senhor cumprir os planos que Ele tem na sua vida, que são planos de paz e não de mal. Um beijo. Falar sobre um assunto muito complexo, com muito conteúdo, mas eu vou tentar dar uma resumida ao máximo, que é sobre o plano de Deus, e sabemos que a chave principal disso é que sejamos salvos. E o plano de Deus vem se cumprindo desde a criação até Abraão, sobre os evangelhos, João, Marcos, Lucas, a morte de Jesus na cruz, que foi pelos nossos pecados, e sabemos disso, que ele morreu por nós, e a sua ressurreição. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, que para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, entendemos que o ponto principal para que sejamos salvos é crer em Jesus e aceitar Ele como nosso único Salvador. E a partir disso recebemos o Espírito Santo, que a cada dia nos molda. Em 1 Pedro 13 diz: porque preparando seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, como a gente entende que nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, Ele foi santo, Ele é santo. Então nós precisamos ser santos. Ah, Rafaela, mas somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Só que quando a gente aceita Jesus, nós somos novas criaturas e somos limpas de todo o pecado. A nossa natureza não muda, a nossa natureza pecaminosa não muda. Só que o que muda em nós é que a gente passa a ver as coisas com outros olhos, a gente passa a ver o pecado com outros olhos pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele nos molda, ele nos capacita e a cada dia ele nos ensina algo novo de como viver a santidade. E como a gente pode alcançar a santidade. Em obediência, em leitura da palavra, em oração, andando na luz, que é essa palavra de Deus, que nós possamos andar na luz e não em trevas, porque aonde há trevas não há luz, e onde há luz as trevas não alcançam. Então nós temos que andar na luz e sermos santos, porque Ele foi santo, essa é a santidade. É viver a palavra de Deus e buscar conhecimento, porque também esse é o propósito para nossas vidas. É buscar conhecimento, é buscar conhecer Ele, mas é buscar de todo o coração. Não é apenas, quero conhecer Jesus por conhecer, não. É nós buscarmos Ele de todo o nosso coração para poder conhecer Ele e a cada dia crescer nosso amor pela santidade. E não apenas encarar a santidade como uma lista de regras no que não fazer. É conhecer o valor que Deus foi, que é morrer na cruz, o valor que Ele teve. E não é pelo que a gente pode fazer, não é pelo que a gente merece, mas é pela graça. E se estamos aqui, é pela graça. Isso não é mérito nosso, é como diz a palavra, é dom de Deus. E isso é o amor de Deus por nós. Então a gente tem que entender que nós temos que cada dia melhorar como ser humano, cada dia ser mais parecido com Cristo e a cada dia buscar a santidade, entendeu? E fugir ao máximo do pecado, entendeu? É isso.